Então, assim, o Senhor ministrou no meu coração, né, uma palavra aqui, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Amém? Só vou ler aqui, ó. Necessário vos é nascer de novo. Então, hoje nós vamos falar a respeito de nascer de novo, né? O que é nascer de novo? Infelizmente, nós não conseguimos explicar, né? Como o Espírito Santo age e opera num coração que não é regenerado ainda. Um coração que ainda está, né, conhecendo, né, a verdade. Então, nós não sabemos como ele funciona, porque as coisas do Senhor são mistérios, assim, insondáveis. E ele opera, muitas vezes, o Espírito Santo, por meio da palavra, que é o que é a verdade do Evangelho, né? E nós afirmamos que ele trabalha na mente humana. De que forma? Iluminando, nos iluminando através do entendimento. Então, quando nós nascemos novamente, nascemos de novo, né? Nós somos iluminados pelo Espírito Santo a ter entendimento das coisas, porque aquilo que estava trancado e que nós não conseguíamos enxergar, começamos a entender a forma que Deus vem trabalhando, que Deus vai trabalhando na nossa vida, né? E ele vai também trabalhando no nosso juízo, influenciando nas nossas vontades, né? E isso, quando a gente se torna um novo homem, nós não deixamos de imediato a nossa velha criatura, porque a nossa velha criatura vai sendo trabalhada dia a dia, até que nós chegamos a ser varão perfeito. Então, há um trabalhar grande do Senhor sobre a nossa vida. Então, hoje, quando nós aqui estamos, igual a irmã falou, nós somos chamados para fazer o IT, né? Nós somos chamados para levar aquilo que nós recebemos gratuitamente àqueles que ainda estão doentes. Igual esse menino estava doente, né? Então, nós somos chamados para estar perto dessas pessoas e para dizer do amor de Deus, para levar até eles, porque Cristo, quando diz isso, né? Quando disse é necessário nascer de novo, ele não diz isso só para mim e para você. Ele diz isso para uma classe grande, né? Uma classe social grande, como ele diz isso para uma classe lá pequenos, porque ele veio e ele geralmente estava no meio dos simples. Então, ele veio, ele tem que alcançar esse comando que o Senhor deu e essa ordenança que ele deu, que é necessário nascermos de novo, ele deu universal, é para o universo isso. Né? E ele dá uma garantia, né, que todo joelho se dobrará a ele. Então, eu creio que muitos irão conhecer e muitos vão nascer de novo. Só que tem uma diferença. Quando às vezes tem muita gente que a gente encontra que são convertidos, mas não são, né, não são regenerados. Há pessoas que a gente ainda encontra na caminhada que já foram batizados, né? Já conhece a palavra, já aceitaram Jesus, mas ainda existe algo neles que não está ainda um entendimento correto, então, assim, que não estão, né, regenerados ainda. Encontramos isso até no nosso meio da igreja, né? Porque para sermos regenerados totalmente, é necessário que nós tenhamos renúncias. Então, aquilo que no mundo para nós fazia um sentido, hoje já deixou de fazer um sentido. Você passa a não gostar mais daquelas coisas que você fazia. Você começa a odiar aquilo que você fazia.
Por quê? Porque não lhe faz mais bem. Porque hoje você é confrontado, porque na realidade a palavra do Senhor nos confronta. E cabe a nós fazer o quê? Analisar a palavra do Senhor, né? Degustar. Eu falo que a palavra do Senhor é uma coisa que a gente tem que ir degustando aos pouquinhos, porque cada dia a gente tem um entendimento diferente na palavra do Senhor. Então, quando o Senhor fala, né, que Ele criou, quando você realmente nasce novamente, então ele se transforma num homem totalmente novo e sobe uma esfera superior da que ele estava. Por quê? Porque ele deu uma abertura para que Deus pudesse chegar e começar a trabalhar no teu interior. E o nosso interior precisa ser limpo todos os dias. Então, quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós oramos, né, nossa oração final do dia, que é aquela oração já para que a gente vá descansar, né, ter o sono dos justos, a gente tem que colocar e falar, Senhor, ainda sonde, né, o mais profundo do meu coração e ver se ainda há algo que não lhe agrade. Porque às vezes é uma palavra, às vezes uma forma que a gente fala, né, umas vezes um pensamento, né? São coisas que desagrada ao Senhor, mas que é necessário, né? Pedir que o Senhor abra a nossa visão para que a gente possa, então, tratar isso, porque muitas vezes está oculto a nós. Então, quando ele disse isso, quando o Senhor fala aqui, ó, necessário vos nascer de novo, ele diz isso a Nicodemos. Né? Foi quando ele disse isso para ele. O que, que ele falou? Ele disse, quando ele chegou a Jesus, o que, que ele queria de Jesus? Ele queria saber qual era, mestre, gostaria que você me ensinasse qual é o caminho da salvação. Ele tinha muita vontade disso, de saber qual era o caminho da salvação. Né? Porque ele ensinava tanto, como é que eu faço, né, para herdar o reino dos céus, né? Qual é esse caminho? Ele tinha sede disso. E Cristo falou, para que você, né, herde, para entrar no reino dos céus, é necessário que você nasça de novo. Isso ele disse desde os pequenininhos até os grandes. Então, é uma ordenança que ele diz, é algo que ele nos ensina para que a gente possa verdadeiramente crescer, para que a gente possa verdadeiramente, né, estar na presença do Senhor. Porque, olha, quando ele pegava aqueles pequeninos para ensinar, Jesus pegava os pequeninos, ele poderia muito bem, né, dizer aos pequeninos como seguir até o reino dos céus, mas ele não fazia. O que, que ele diz? Tem que nascer de novo, desde os pequeninos. Por quê? Porque o caminho é estreito. O caminho com Cristo é estreito. E quando a gente olha para isso e vê que realmente é assim que funciona, né? Para que a gente possa ver as coisas acontecendo na nossa vida, os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida, a gente começa a ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Isso exige de nós um posicionamento, uma obediência, né? Diante do Senhor. Posicionamento diante do Senhor é quando você começa a entender que existe a soberania do Senhor sobre a nossa vida e que é necessário, né, que a gente reconheça isso e que é necessário que a gente mate o nosso ego, o nosso eu, né, a nossa vontade, que prevaleça sobre a nossa vida a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Porque quando a nossa vontade está coincidindo com a vontade do Senhor, tudo na nossa vida flui. Tudo anda, tudo, né, vai para um caminho correto. Mas a gente precisa entender. Então, muitas vezes a gente estamos ali patinando, 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 e parece que as coisas não acontecem, e patinar às vezes é coisa tão simples. Então, a gente tem que parar, analisar, fazer uma autorreflexão em nós e dizer, Senhor, o que ainda tenho que não lhe agrade? Né? O que, que eu ainda preciso aprender que não aprendi? O que, que eu ainda tenho que aplicar nessa minha nova criatura que eu sou, que eu não apliquei?
né? O que o Senhor realmente está requerendo de mim? Eu preciso fazer essa reflexão. Eu preciso saber disso, né? Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus nos confronta. E muitas vezes a gente não quer o confronto do Senhor sobre a nossa vida. Nós não aceitamos uma exortação do Senhor. É melhor que Ele nos exorte, porque Ele está dando para nós uma oportunidade de nós melhorarmos e crescermos, do que a gente ouvir um sim dele, né? E uma bênção dele. É muito melhor ser exortado. Se a gente for parar para analisar, o não do Senhor é melhor do que o sim do Senhor, muitas vezes. Porque às vezes a gente bate naquela portinha e fala para o Senhor, eu queria assim. Aí a palavra do Senhor fala que a gente pede mal, né? Então, o que ele faz? Ele entrega. Mas aí ele entrega para nós, e aí a gente vai reclamar lá atrás. Por quê? Porque a gente insistiu, pediu algo que não estava na vontade dele, mas estava na minha, de tanta insistência, eu acabei chegando lá na frente, vendo que não era exatamente aquilo que o Senhor queria entregar para mim, e eu vou culpar quem? Deus? Não, nem posso. Por quê? Porque a minha vontade não estava coincidindo com a dele. E quantas vezes a gente não faz isso? Faz, porque nós somos humanos, né? A gente às vezes é imediatista, eu quero para ontem, eu quero fazer assim, eu quero fazer dessa forma, né? E ao invés da gente ir, hoje mesmo eu vi até, acho que foi até meu esposo falando, né? Quantas vezes a gente não vai aos pés dele, né? Para dizer, ei, Senhor, né? Tá acontecendo isso, eu preciso disso, né? As coisas precisam. A gente não faz isso. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente conta para o vizinho, né? Conta para o amigo, tal, mas não conta para o Senhor. Não chega ao Senhor. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Eu preciso, meu Pai, ver a sua misericórdia aqui. Muitas vezes a gente não faz isso. E Ele está requerendo o quê? Que nós venhamos até Ele para então Ele poder entregar aquilo que está no centro da vontade dEle, coincidindo com a nossa vontade. É isso, às vezes ele espera de mim, de você, um comportamento, né? Que é assim, esperando que a gente chegue até ele, ei, pai, ei, meu amigo, né? Eis-me aqui, eu precisaria disso, disso, disso. Se a gente for ler, depois que você nasce novamente, nós vamos lá em 1 Pedro, vou até ler para vocês, depois que você nasce, você é realmente regenerado, tem uma palavra lá que fala no Evangelho de Pedro, que ele diz assim, 1 Pedro, ele diz, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a palavra do Senhor, ela vem até nós e ela não vem para ir embora, ela vem e fica. E ali ele planta, né, sementinha, e ela vai germinando dia a dia. E para que ele possa trabalhar mais rápido na minha e na tua vida, nós precisamos deixá-lo abrir e falar, Senhor, faça o teu melhor dentro do meu coração. Vai lá no fundinho da minha alma, vai lá no mais fundo do que o Senhor me conhece, tira o que não lhe agrada e vai trabalhando. E vai, né, fazendo a sua vontade dentro do meu coração. Porque ele diz aqui, ó, né, pela palavra de Deus, viva, né, e que permanece para sempre. A palavra do Senhor diz isso. Então, essa semente viva, ela é plantada dentro dos nossos corações, então ela começa a crescer. Aí ela vai criando um talo, depois ela vai criando uma espiga, depois então ela vai criando aí o grão cheio de espiga, e aí o novo nascimento é implantado dentro de nós. E dessa semente, né, ele entra dentro, essa sementinha vai lá dentro da nossa alma. E a criação de uma nova vida, ela é divina e ela é imortal dentro de nós. Porque ele fala assim, a palavra do Senhor diz que era melhor que não o conhecesse. Porque uma vez que nós conhecemos e trazemos para dentro de nós, né, nós já conhecemos a palavra, já sabemos como funciona. Quando a gente ainda está no tempo da ignorância, ele ainda tem misericórdia de nós. Mas depois que a gente conheceu a palavra
e não aplicamos a palavra dele no nosso coração, aplicando como? Vivenciando o dia a dia, né? Aplicando aquilo que a gente aprende, colocando na prática do nosso dia a dia, né? Com atitudes, né? Com a forma de pensar, com a forma de falar, que a nossa voz venha a ser bênção na vida das pessoas, né? Então, quando a gente faz isso, quando ele já aceitamos Jesus, já nascemos novamente, nós se tornamos imortal, né? E nós devemos ter uma vida para poder certa e correta para podermos alcançarmos o reino dos céus. E Jesus disse: não precisamos, eu até anotei, ó, não, nós precisamos nascer de novo. Isso é uma necessidade para mim e para você. E ele diz ainda, né, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. E lemos em outras passagens que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz também: o seu último convite ao evangelho foi esse. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha que coisa linda, né? Que ensinamento ele deixa para ti. Eu não sei, assim, o que a gente está fazendo com esse nascer de novo na nossa vida. Como nós temos trabalhado a nova criatura dentro de nós. Né? Aonde nós verdadeiramente ainda precisamos nos moldar para que Deus realmente venha cada dia mais trabalhando na nossa vida, né? O que ainda está impedindo nós de estarmos totalmente posicionados diante do Senhor, né? O que ainda precisamos ter, porque essa reflexão a gente tem que ter, meu amigo, porque às vezes a gente olha, fala, ai, não gostei daquilo que a irmã falou ali, isso não é assim, porque nós não somos ninguém para julgar, a gente não pode, né? A gente tem que tratar com a pessoa. Por exemplo, às vezes, a irmã fez alguma coisinha que nos desagradou, a gente, ao invés de chegar, que a irmã fala, poxa, eu não gostei disso, a gente fala para fulano, para ciclano, para beltrano, tal, tal. Isso já desagrada. Isso já não está dentro da nova criatura. Porque a nova criatura traz o que? Amor. A nova criatura, ela vai lá, ao invés de arrumar uma rixa, ela vai com amor, com afeto, com dedicação e muda aquela situação. E quantas vezes a gente não se encontra assim? Hoje mesmo eu estava comentando que pior do que eu levar uma fofoca, ser o fofoqueiro, é quem escuta a fofoca. É pior do que quem fez. Porque se nós abrirmos o nosso ouvido para ouvirmos aquilo que não agrega, e que não faz bem e que não edifica, nós já estamos errados. Então, envolve muita coisa quando a gente é regenerados. Quando verdadeiramente somos convertidos e regenerados, envolve muita coisa. E essas palavras, quando ele diz assim, necessário nascer de novo, veio dos lábios do Senhor. Foi o Senhor que disse isso. Foi ele que nos ordenou isso. Né? Então, nascer de novo, e todo dia a gente tem que nascer de novo, porque todo dia nós temos que matar alguma coisa dentro de nós. Então, todos os dias há um renascimento dentro de nós. Como que renasce? Lendo a palavra, aplicando a palavra, ouvindo a palavra, né? Então, Deus requer isso de mim e requer isso de você, né? Porque ele, olha só, ele fecha, eu até anotei aqui, ó, quer ver? O amável amigo, generoso e gentil, que disse, é necessário que você nasça de novo, assim ele fecha, quando ele disse isso, olha, quando ele disse, é necessário nascer de novo, ele fecha e tranca o portão do céu para o não regenerado. Porque lá na frente isso vai acontecer. Porque aqueles que não quiseram não são regenerados, mas não regenerados. E o portão e a porta ainda está fechado para aqueles que não conhecem. Para aqueles que ainda estão precisando nascer de novo. Quantas vezes você ouve as pessoas reclamando, né? Vejo assim, porque você vê as pessoas que não estão, assim, que querem Jesus, mas não querem abrir mão do mundo. E conheço várias pessoas nessa condição, entendeu? Eu quero a bênção, mas não quero abençoador, entendeu? Eu quero a bênção, mas eu não quero pagar um preço por essa bênção.
Eu quero a bênção e quero que ela venha fácil. Não, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Então, nós temos que sempre ter uma palavra de vida eterna, uma palavra que possa chegar com sabedoria, né? E quando a gente lança a palavra, quando a gente leva a palavra para alguém, aquela sementinha foi plantada ali. Então, se toda vez que nós estamos com aquelas pessoas que ainda estão lá do outro lado, achando que o outro lado é bom, que aquele outro lado oferece coisa 24 horas, tudo é muito mais fácil, né? Entre aspas. Se a gente todo dia tiver algo que acrescente na vida dessas pessoas, o que que a gente está fazendo ali? Estamos ajudando com que aquela sementinha ela vai crescendo, crescendo, até um dia que essa pessoa realmente chega no Espírito Santo, trabalha, e aquele entendimento chega e ele, então, verdadeiramente nasce de novo. Então, hoje, Deus está dando aqui para nós um grande ensinamento, que é necessário que a gente nasça de novo, e todos os dias. Porque o dia que nós chegarmos à perfeição de sermos um varão perfeito, ele nos leva. Por quê? Porque não tem mais o que a gente fazer aqui. Aí nós já vamos com ele, né? Eles nos levam embora daqui dessa vida. Então eu vejo assim, meus irmãos, né? Essa passagem falou muito ao meu coração, né? Porque tem muita gente que a gente realmente conhece aí que são convertidos, mas não são regenerados, pessoas que realmente ainda parece que a palavra ainda não adentrou, né? Eles ainda não deixaram, né? Na realidade, a palavra já veio, mas você precisa deixar que Deus transforme essa palavra dentro de ti. Você precisa deixar que Deus trabalhe na tua vida, no teu temperamento. Você precisa deixar que Deus chegue até você, porque muitas vezes nós estamos aqui, né? Vamos para a igreja, tal, somos uma bênção na igreja, mas dentro de casa somos uma peste. Você é regenerado? Não é regenerado. Tem alguma coisa errada. O que eu sou dentro da minha casa, eu preciso ser em cima de um púlpito ou dentro de uma igreja. Eu tenho que pregar aquilo que verdadeiramente eu vivo. Eu tenho que levar para as pessoas aquilo que eu vivo. Agora, eu tenho uma aparência, eu tenho uma capa, dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Não posso viver assim. Né? A partir do momento em que eu aceitei Jesus sobre a minha, né, ser o único e suficiente Salvador sobre a minha vida, né, nasci novamente, o Espírito Santo faz parte da minha vida, eu tenho que deixar ele trabalhar sobre a minha vida e viver o que a palavra diz. Eu tenho que aplicar, praticar isso aqui que a palavra diz. Nós precisamos disso sobre a nossa vida. Né? Eu costumo até falar para o meu marido, às vezes eu vou na igreja, não gosto nem de falar com ninguém, porque quando a palavra vem, o que você tem que fazer? Fecha os seus olhozinhos lá, escuta, sai de lá e vai analisando aquela palavra, porque Deus falou contigo naquela palavra. Senhor, o que o Senhor quis dizer comigo nessa palavra? O que eu aprendi com essa palavra? O que eu vou aplicar, né, sobre a minha vida com essa palavra que o Senhor acabou de falar comigo? Eu preciso olhar, eu preciso analisar, eu preciso ainda ficar meditando nessa palavra para eu saber o que Deus quer comigo naquele culto, o que, que ele quis dizer comigo ali. Porque assim, ó, eu costumo dizer também assim, lendo muito assim, quando Davi pecou lá atrás, Davi não tinha noção e nem entendimento que ele fez errado. Ele não tinha esse entendimento. Essa escama do olho dele não caiu e nem ele tinha esse entendimento. Para ele, o que tinha acontecido em relação a Betseba foi algo que era normal para ele. Como Deus viu que Davi não tinha caído, assim, não tinha tomado consciência, né, da gravidade do que ele tinha feito, pediu para confrontar ele. Mas ele tinha um coração tão sincero, tão verdadeiro, tão transparente com Deus, que na hora que ele foi confrontado, o que ele fez? Rasgou as roupas, né?
vestiu-se de saco e foi nos pés do Senhor e se arrependeu. Pequei contra o Deus vivo. Caiu na realidade, mas se arrependeu. Né? Então, o que nós precisamos ter? Senhor, abra a nossa visão espiritual, abra o nosso entendimento, para que aquilo que chegue até nós e não agrega, e que não está dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, o Senhor jogue por terra. Delete da minha vida. Sempre pedi isso todos os dias. Porque o inimigo vem de sapatinho de algodão. Ele não vem fazendo estardalhaço. Ele vem muito suave. Então, meu irmão, eu vejo nessa passagem o quanto a gente ainda tem que aprender, o quanto a gente ainda tem que ter entendimento da palavra, o quanto a gente ainda precisa que Deus venha trabalhar sobre a minha vida e a sua vida, quanto a gente ainda precisa, né, que o Senhor venha fazer uma limpeza geral no nosso mais íntimo, para que a gente realmente seja uma pessoa totalmente convertida e também regenerada. Amém? Até aqui falou o Senhor, eu agradeço aqui a rica oportunidade e que nós venhamos meditar nessa palavra, trazer essa palavra para o nosso dia a dia e aplacar, né, no nosso coração. Isso é necessário vos nascer de novo. Amém?